Agora, nesta aula, nós vamos aprofundar, dentro daquela estrutura do iceberg que nós já estávamos fazendo, entender um pouquinho mais como que funcionam esses elementos que influenciam diretamente nos nossos comportamentos. A primeira coisa que nós precisamos saber é o que são, os nossos significados. Os nossos significados têm a ver com as nossas crenças e os nossos valores. Crenças e valores são adquiridos ao longo da nossa história de vida e dos aprendizados que vamos adquirindo. São mutáveis e adquiridos no decorrer da nossa vida. Em outras palavras, crenças é tudo aquilo que nós acreditamos como verdades para nós. É aquilo que nós passamos a crer, a acreditar como verdades. Valores é tudo aquilo que nós valorizamos como fundamental na nossa vida. Então, crenças e valores estão enraizados nos significados que damos às coisas. Eu costumo dizer que eu sou descendente de polonês, O meu sobrenome Zempulski, ele é descendente de polonês. A minha avó, ela polonesa, e veio de pequenininha para o Brasil. E eu costumo dizer que até palavrão, até palavras de outros países, não tem muito significado quando a gente não entende uma cultura, por exemplo, por trás. E eu me lembro muito bem, quando eu era pequeno, que eu pedi para minha avó me ensinar um pior palavrão que tinha na Polônia. E ela me falava de alguns palavrões e eu falei, vó, mas e qual que é um dos piores? E ela me falou esse palavrão. E eu perguntei para ela o que significava e quando, depois de insistir algumas vezes, ela me falou, aquele nome não fez nenhum sentido para mim. Porque ela disse que era um palavrão que era muito terrível e para mim não fazia nenhum sentido, que era sangue de cachorro. Como que você chamar alguém de sangue de cachorro vai fazer algum sentido? Na minha percepção, aquilo não tinha um significado. Mas para ela, nas origens religiosas da família, lá na vivência dela e do país, tinha a ver com um nome que relacionava-se a algo muito ruim. E aí a gente fica pensando o seguinte, quanto do significado que eu dou às minhas palavras estão reverberando nos meus comportamentos? Olha que interessante, se nós olharmos esta estrutura que nós já estamos desenhando aqui, aonde que vai estar as nossas crenças e os nossos valores? Vão estar aqui. Então aqui, crenças, tá? Valores. Ou seja, aqui nós temos mais uma faixa, de crenças e valores. Mas o que está relacionado às crenças e aos valores? Os significados. O que os significados que nós damos às nossas, e tem a ver com as nossas crenças e constroem os nossos valores, tem a ver com os nossos comportamentos? Vamos ver a sequência aqui. O que nós temos aqui, nessa outra faixa aqui? Nossos pensamentos e sentimentos. Barra sentimentos. Ou seja, aquilo que nós acreditamos como verdade para nós e que nós valorizamos, influenciam como nós pensamos e como nós sentimos. E isso influencia as nossas emoções e os nossos hábitos, que são percebidos a partir dos nossos comportamentos. Ou seja, quando nós entendemos essa estrutura e aquilo que está abaixo dos comportamentos, começamos a perceber a importância dos significados nas nossas vidas. Então, o que você faz está diretamente relacionado com as emoções que sente, os hábitos que constrói, que cultiva, os pensamentos e os sentimentos que tem, que estão relacionados àquilo que você acredita, relacionados aos significados que dá e aos valores que constrói. Eduardo, então significa que tudo aquilo que me faz agir é aquilo que está estruturado desde uma formação lá da infância? Sim. Ou seja,
Os comportamentos que vamos aprofundar do pilar 2, e ainda estamos no pilar número 1, que é a compreensão do comportamento e suas origens, estão relacionados a projeções que temos quando somos criados pelos pais, que sejam biológicos ou não, numa estrutura de construção para nós nos sentirmos aceitos, para nós nos sentirmos felizes, para nós nos sentirmos relacionando-se com o meio que estamos naquele momento. Então, por exemplo, muitas vezes o nosso comportamento está buscando afirmação e carinho, atenção, elogios. Então, nós começamos a pensar, para eu receber carinho, eu preciso agir assim. Ou, para eu conseguir o que eu quero, eu preciso agir assim. Só que da onde veio esse agir assim? De uma crença, de um significado, de um valor, de uma estrutura que está além da que nós podemos perceber. Ou seja, quando nós aprofundamos neste conhecimento, nós vamos ver o seguinte: crenças são aquilo que acreditamos, como filtramos e percebemos a nossa realidade. Valores são critérios pessoais que consideramos importantes nas nossas vidas. Como eu falei, é tudo aquilo que nós valorizamos como fundamental, como essencial. Existe uma estreita linha entre crenças e valores. Valorizamos tudo aquilo que acreditamos e que é importante para nós. Mas olha só, da mesma forma que as crenças, assimilamos valores a partir da nossa experiência e do exemplo da nossa família, dos amigos, da sociedade, da professora, da escola, dos coleguinhas, dos primos, dos vizinhos. Ou seja, estamos absorvendo os valores que temos e as crenças e os significados a partir de um contexto ao qual estamos inseridos. Mas os significados e as relações entre as pessoas têm, naturalmente, crenças e valores diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui para você de um valor que é muito comum no Brasil. O valor família, né? Família é algo que você valoriza e se você valoriza, é um valor. Se você não valoriza, esse não pode ser até um valor, mas não um valor tão importante. Mas vamos supor, então, que duas pessoas têm uma conversa e um olha para o outro e fala assim: família é muito importante para mim. O outro olha para ela e responde: nossa, que legal, para mim também. Família é muito importante para mim. Que outra forma que ela pode falar a mesma coisa? Família para mim é tudo. E o outro responder: para mim também, família para mim é tudo. Ou qualquer forma que mostre a importância da família na sua vida. Olhando aqui de forma mais profunda, quando essa pessoa fala a importância da família para ela, ela está exteriorizando através de um significado, uma crença que está enraizada no valor família. Mas a gente ainda não viu a crença e o significado relacionado a esse valor em outros aspectos. Por quê? Porque um valor nem sempre está associado à mesma crença e ao mesmo significado. E aqui que a gente vai entender por que essa conversa pode não sair tão bem quanto a gente pode imaginar. Quando duas pessoas têm como valor família, mas não têm as mesmas crenças e significados, pode gerar um certo atrito. E eu vou explicar. Então, imagina as mesmas duas pessoas dizendo: para mim família é tudo, para mim família é tudo. Beleza. Quando elas vão explicar o significado e a crença, elas dizem assim: para mim família é tudo, e é por isso que eu trabalho tanto para dar tudo que a minha família merece. Ou seja, o significado, a crença que ela dá para a família só é realmente concretizado quando ela trabalha muito e oferece tudo aquilo que ela acredita ser fundamental para valorizar a família que ela diz que valoriza. Ou seja, para ela, trabalhar e oferecer para a família tudo aquilo que puder é o significado de valorizar a família. Mas imagina que a outra pessoa que está na frente dela responde da seguinte maneira: bom, para mim, família é tudo e é por isso que eu não trabalho tanto para ter mais tempo para ficar com a minha família. Olha que interessante, você deve estar pensando na sua percepção de família agora. Se você pensa de um jeito ou de outro, qual dos dois jeitos é o certo?
os dois são certos dependendo do ponto de vista. Ou seja, não é o valor só que norteia a direção da percepção que as pessoas dão, e sim os significados e as crenças relacionados a ele. Então, uma pessoa que pensa que trabalhar muito é amar a família, quando ela vê uma outra pessoa que se diz valorizando a família, mas ela não trabalha tanto para dar tudo aquilo que a família merece, no ponto de vista daquele que percebe que trabalhando é que se dá tudo aquilo que a família tem ou merece, ele vai achar o outro desalinhado e vai dizer, você não ama a sua família porque você não faz todo o seu melhor. Mas aquele que não trabalha tanto para ficar mais tempo com a família, pensa a mesma coisa. Ele olha para aquele que trabalha muito e fala, nossa, isso não é amar a família. Só que isso tem a ver com o significado que ela deu ao valor. Então, olha que interessante. Quando nós falamos no significados das coisas, né, damos os significados às coisas que acontecem em nossa vida e estão associadas inconscientemente de acordo com os nossos valores. E então, explicando de uma forma resumida isso que eu já falei, todo comportamento tem uma crença subjacente. Alterar a crença resulta na alteração do comportamento. Todo comportamento está em busca de satisfazer um valor. Compreender o valor motivador pode alterar o comportamento. Então, voltando aqui para o nosso desenho, que aí vai começando a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, olha só, quando a gente falou em comportamento, todo comportamento tem uma crença subjacente. Alterar a crença resulta na alteração do comportamento. Todo comportamento está em busca de satisfazer um valor. Entender o valor motivador, consequentemente, gera uma mudança de crença e, consequentemente, uma mudança comportamental. Por isso que algumas pessoas falam assim, nossa, eu testei lá a teoria do hábito, da mudança de hábito, por X dias. E aqui eu não quero citar nenhum tipo de teoria, porque o que eu quero trazer não é o número de dias que fazem a mudança, e sim a mudança através desses dias da crença ou o significado que a gente dá a ela, ou do valor motivador, ou da identificação do valor e da mudança da crença. Ou seja, aqui, se nós fizermos o seguinte, ressignificarmos, ou seja, dar um novo significado à crença, eu mudo o comportamento. Então, se você quer mudar um comportamento ou ajudar alguém a mudar um comportamento, nós precisamos o quê? Identificar a crença que está por trás. Então, agora, eu quero te propor um exercício. Você provavelmente já está com uma folha de papel, ou um caderno, ou um material aí de suporte, e eu quero que você escreva. Agora, eu vou dar um tempinho para você escrever, ou você pausa o vídeo, para você, o quanto tempo você precisar, essa aula, mas você vai escrever 3 ditados populares que você costuma utilizar. Pode ser um ditado popular famoso, pode ser falado pelo seu tio, pela sua tia, por você que inventou esse ditado, essa frase, não importa. Frases ou ditados que você costuma utilizar no seu dia a dia. Ou seja, aquilo que você normalmente começa assim. Eu costumo dizer, e você sempre repete. Ou, como eu sempre digo, e você fala alguma coisa. Anote aí agora, pause o vídeo, e anote agora pelo menos 3 frases, 3 ditados populares que você usa. Pode anotar. Bom, e aí? Anotou? Fez tudo direitinho? 3 pelo menos, tá? Bom, agora vamos juntos analisar o que você anotou. Dá uma olhadinha, enquanto eu estou falando, em relação ao que nós explicamos anteriormente. Todo comportamento tem a ver com uma crença, está ligado a uma crença subjacente. As palavras que nós usamos repetidamente, as frases, os ditados populares, têm a ver com crenças que temos. Ou seja, a partir desse exercício simples, mas muito poderoso, você pode começar a identificar crenças em você. Olha só que interessante. Se você fala muitas vezes a palavra difícil,
O que difícil tem a ver com comportamento? O difícil pode estar relacionado a uma crença que gera um comportamento limitante, por exemplo. Eu ouvi de uma aluna uma vez, né, uma observação bem interessante. Ela falou assim: Eduardo, nossa, eu estou falando com meu filho assim. Olha só que interessante. Uma aluna, uma certa feita, me falou de uma observação que ela fazia para o filho, que ela falava assim, todos os dias ela falava assim, primeiro a obrigação, depois a diversão na hora de fazer a tarefa. Olha que interessante, por trás dessa observação que ela fazia, dessa frase, que parece inocente, tem uma crença, mostrando para o filho dela aquilo que ela acredita. Só que se o filho passar a acreditar nisso, o comportamento dele vai estar relacionado a essa crença. Que quer dizer, no momento atual, que você só pode brincar, ou seja, se divertir, depois de fazer a obrigação, que é sua tarefa. Só que, e quando essa pessoa se tornar adulta, como ela vai pensar que o trabalho é obrigação e que tudo que não está relacionado ao trabalho é diversão? Ou seja, ela não pode ter um trabalho inconscientemente, ou ela não vai buscar ter um trabalho, porque ela não se sente merecedora de ter um trabalho que está relacionado à diversão ou a um trabalho que dê prazer para ela. Ou seja, ela pode ter um comportamento limitante ou de autossabotagem, buscando trabalhos que ela acabe sofrendo ou acabe sendo penoso para depois ela merecer o prêmio, para ela merecer a diversão. Talvez esse exemplo que eu te dei não tenha assim, uma relação com as frases que você escreveu aí, mas talvez já tenha te dado uma boa ideia do porquê nós, a partir das frases, das palavras, podemos conseguir interpretar muitas estruturas de comportamento relacionados às nossas crenças. Então, todo comportamento está em busca de satisfazer um valor. Quais os valores que estão relacionados às suas frases? Como eu te disse, enquanto eu estava falando, eu pedi para você ir dando uma olhada nas frases e anotando. Você consegue identificar as crenças que estão por trás das 3 frases? Você consegue identificar os valores que são motivadores dos comportamentos por trás dessas frases? Se você ainda não conseguiu, você pode pausar o vídeo novamente e escrever do lado isso. Se você já conseguiu, podemos seguir juntos para aprofundar ainda mais. Então, nossas crenças e valores estão por trás do nosso comportamento e determinam nossas ações. Esse já é o resumo, né, de tudo que nós vimos agora. No entanto, o que nós precisamos ter em mente, talvez essa frase vai resumir muito bem o que nós aprendemos até aqui. A chave para a mudança está na compreensão dos valores e na mudança das crenças. A chave para a mudança está na compreensão dos valores e na mudança das crenças. Vamos voltar aqui para o nosso desenho e entender o quanto isso aqui pode te ajudar e te ajudar não só na sua vida pessoal ou profissional, mas na sua relação com as pessoas. Imagine que você queira mudar algum tipo de comportamento alimentar, por exemplo. Ou parar de fazer alguma coisa que é um vício que você tem. Ou mudar algum tipo de atitude, de comportamento em relação à venda, em relação à liderança, em relação à paternidade, em relação ao casamento, seja qual for. E aí você faz um comprometimento consigo mesmo que diz: eu vou mudar, eu vou mudar. E você repete 200 vezes, quantas vezes você quiser, você escreve num caderno, só que aí passa uma semana, você consegue, as pessoas à sua volta começam a te elogiar, mas passou uma semana, você não consegue mais. Você volta aos comportamentos antigos. Por que você acredita que isso aconteceu? Talvez agora você já tenha certeza do porquê você talvez tenha tentado colocar em prática uma mudança de hábito e não tenha compreendido o porquê que não conseguiu. Porque você seguiu X dias, você fez todas as atividades, você escreveu, você descobriu lá o que gerava aquela ação. No entanto, não adianta você trabalhar só com os comportamentos e emoções e hábitos sem entender o que está gerando isso. Então aqui vai um grande segredo. A crença que está por trás e os valores é que vão ser o grande ponto de aprofundamento e inserção
do conhecimento que está por trás dos comportamentos. Então, a partir de agora, quando você quiser mudar um comportamento em si mesmo ou em alguém, você precisa entender a crença e o significado que está por trás, o valor motivador e dar um novo significado, ou seja, ressignificar. Vou dar um exemplo. Quando você está no trabalho e pensa o seguinte, bom, eu tenho que melhorar minha comunicação. Imagine que você é uma pessoa mais introspectiva. E aí você pensa assim, por que você é introspectivo? Você provavelmente sendo introspectivo tem um perfil, né, do DISC mais S e C, que são os dois perfis, né, do DISC, os dois últimos dois ali nas letras. Agora, por que você estruturou esse perfil na sua vida? Nós vamos entender um pouquinho à frente, mas qual é o conflito que acontece? Quando uma pessoa introspectiva começa a receber feedback que tem que ser mais extrovertida, por exemplo. E aí ela diz, eu vou mudar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Só que ela não entendeu ainda que tem alguém lá dentro, no inconsciente, dentro das suas crenças, segurando ou dizendo para ela, não faz sentido você ser assim, você sempre foi assim, do outro jeito, e até agora deu tudo certo. De alguma forma, por mais que você não perceba isso sim pode estar sendo um conflito entre o privado e o público, que nós já falamos anteriormente também. Então, vou, usando esse mesmo exemplo, aprofundar nesse exemplo. Um cliente, um certo dia, conversando comigo, nós identificamos que ele é um perfil extremamente extrovertido. E aí ele falou assim, mas eu queria ter mais disciplina. Disciplina é uma característica que nós veremos mais à frente de perfis mais introspectivos. Mas não que um perfil extrovertido não possa ter, mas como que ele vai adquirir se ele não tem conhecimento do que está acontecendo dentro dele e da onde que está vindo aquilo. Então, ele estava lutando para ser um perfil tendo características do outro. Só que ele tinha uma característica muito interessante no perfil extrovertido. Ele acreditava que aquilo que ele fazia era muito bem feito. Então, olha que incongruência. Ele queria mudar algo que para ele era bom. Só que ele acreditava que tinha que mudar por conta da influência da família. Porque o pai e um irmão, se não me engano, eu não me lembro direito, ficavam falando para ele que ele tinha que mudar aquilo. E ele começou então a se cobrar uma mudança sem fazer sentido para ele internamente. Ou seja, a crença e o valor não estavam congruentes. Então ele passou 20 anos da vida dele tentando mudar um comportamento, porque quem tenta não necessariamente faz alguma coisa. Esse é um outro ponto para você observar nas crenças. Quando você ouvir uma pessoa falando, eu tentei, é difícil, que eu já citei, por exemplo, são palavras que vão te chamar a atenção a partir de agora, quando você fizer uma entrevista, quando você conversar com alguém, quando você for fazer uma análise, para que você tenha uma visão mais ampla de tudo aquilo que está acontecendo. E quando nós entendemos isso, vamos passar a entender dentro das crenças, as crenças limitadoras ou bloqueadoras. As crenças limitadoras impedem o progresso de uma determinada área da vida. O que significa isso em outras palavras? Nós temos crenças que podem ser potencializadoras, podem ser aceleradoras de resultados e outras crenças limitantes. Eu tinha uma crença que nem sempre é vista da forma com que eu passei a ver e eu entendia ela como uma crença potencializadora. E isso é muito comum quando a gente não tem compreensão, clareza daquilo que nós falamos ou daquilo que nós pensamos. Então, olha que interessante. Muitas vezes nem estamos cientes de que essa crença limitadora existe e ainda achamos que ela é fortalecedora, que ela é uma crença positiva. Vou dar um exemplo dessa crença que eu falei que eu tinha. A crença era, tudo que eu faço dá certo. Aparentemente é uma crença que traz fortalecimento. Fala, poxa, é uma pessoa empoderada, é uma pessoa que acredita que tudo que faz dá certo. No entanto, eu tinha uma outra crença que era a seguinte, toda oportunidade é para ser agarrada. Percebe que se eu junto, toda oportunidade é para ser agarrada e tudo que eu faço dá certo,
eu passo a ter uma inconsequência e não me preparo para o pior, passa a não se preocupar se vai dar certo ou não, porque você acredita que sempre vai dar certo, e você acaba pegando qualquer tipo de oportunidade sem pensar nas consequências. E isso foi devastador em muitos momentos da minha vida, em situações que eu acabei me colocando em situações extremamente delicadas, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto relacionalmente, por conta dessas crenças. Então, uma crença que aparentemente é boa, na verdade, ela é uma crença limitante. Outro dia, ouvindo de alunos, né, e de clientes, surgem muitas percepções. Uma delas, a partir dessas frases que a gente anota, surgiu uma bem interessante que tem a ver com essa parte do assunto. A pessoa escreveu assim: se alguém pode fazer, eu também posso. Olha que interessante. Aparentemente, e você pode ter escrito essa, e se não escreveu, até pode escrever ela como exemplo deste assunto aqui. Ela pode até parecer fortalecedora, ou seja, se alguém pode, eu também posso. No entanto, ela está sendo limitadora também. Por quê? Porque se alguém pode, eu posso, significa que ela só vai poder se alguém fizer antes. Ou seja, se alguém fez ou se alguém pode fazer, eu também posso. Então, se alguém não tiver feito, eu não faço. Consequentemente, ela vai tornar-se limitadora porque ela vai mostrar que ela só pode ir além se alguém já tiver ido, se alguém já tiver feito. Faz sentido que tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos exteriorizando está relacionado a algo que está dentro de nós? Então, as crenças limitadoras e bloqueadoras, mesmo com todos os ganhos que podemos obter com as nossas crenças limitantes modificadas, observa-se que determinadas pessoas não mudam, ou seja, são as crenças limitantes negando o desejo da mudança. E aí, voltando para o nosso material aqui de novo, é a dificuldade em dar um novo significado a esta crença que está dizendo, não, você não pode mudar porque você vai deixar de ser você, por exemplo, para mudar um comportamento. Qual é a crença que está por trás dessa dificuldade de mudar? Por exemplo, a crença de que nós somos os nossos comportamentos. Mas faz sentido para vocês que nós não somos o nosso comportamento? Estamos com um comportamento que está reverberando quem nós somos? Nós somos isso tudo aqui, que é um emaranhado de informações que podemos começar a desenhar, e das vertentes é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela está dentro de uma série de elementos aqui, que reverberam com os nossos comportamentos. Então, o nosso comportamento é uma exteriorização. Só que pense que uma pessoa tendo, por exemplo, uma crença de que ela é aquele comportamento, se inconscientemente ela pensa, poxa, estão falando para eu mudar. Não, eu não posso mudar, porque se eu mudar eu vou deixar de ser eu. Percebe que até a crença de que eu sou o meu comportamento também pode te limitar a mudar e criar novas potencialidades, a criar novas etapas de crescimento, de desenvolvimento. Então, quando nós falamos nesse aspecto de entender esse contexto mais amplo, é exatamente para nós nos libertarmos das amarras das nossas crenças, parando para pensar de forma diferente o que está acontecendo dentro de nós, ou projetar nas pessoas que nós estamos conversando, estamos atendendo, esse tipo de aspecto. Continuando então nessa crença limitadora, para tratar a crença limitadora, o primeiro passo é identificar o estado desejado. Precisamos então determinar como queremos estar e saber mensurar os resultados. Por que isso é importante? Porque nós vamos ter aqui uma regrinha que vai nos ajudar, né, no segundo passo, que é detectar o estado atual, realizar a comparação com o estado, né, desejado e somar os recursos necessários para a mudança. Então, olha só, segue comigo essa regrinha aqui, ó. Onde eu estou, ou seja, quais são as características comportamentais que eu estou tendo e que estão me bloqueando de chegar onde eu desejo. Aonde eu quero chegar, né, que está aqui, ou seja, eu quero mudar isso, isso ou aquilo, e eu preciso somar a esse estado atual os recursos disponíveis para chegar aonde deseja.
Então, significa o quê? Que a partir do momento que você mapear, entender aonde você está, para onde você quer ir e somar aos recursos que você deseja construir, então, quando nós falamos do estado atual, é da percepção de tudo isso que nós já falamos há pouco. Agora, qual é o estado desejado? A mudança de comportamento. Se eu tenho uma mudança de comportamento em vista, aonde eu tenho que inserir? Buscar os recursos que eu tenho, que estão aqui dentro, para potencializar as mudanças de significados, estruturação dos valores como base, mudança, consequentemente, de pensamentos, sentimentos, emoções e hábitos, e sim chegar na mudança de comportamento. Então, quando nós temos a percepção dessa mudança comportamental, principalmente das crenças limitadoras, fica muito mais fácil de nós encontrarmos o caminho para superarmos essas dificuldades que são presentes tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Se você é um líder, se você é uma pessoa que está utilizando esse conhecimento no seu trabalho ou quer usar no seu trabalho, você está muito bem lembrando aí de situações e cenários diversos onde as crenças limitantes podem estar impactando pessoas com grande potencial a não chegarem aonde elas poderiam chegar. É muito interessante essa questão do potencial, porque as pessoas costumam usar potencial como algo bom. Só que imagina uma pessoa falar, não, você tem muito potencial. O que significa ter muito potencial? Significa ter algo e não aplicar este conhecimento. Então, o recurso que está aqui é exatamente a potencialidade na prática para atingir aquilo que se deseja, tá? Então, olha só, é necessário que a pessoa queira mudar, saiba como fazê-lo e dê a chance de viver essa mudança. Mas antes de mais nada, é preciso acreditar que pode mudar. Então, voltando àquela crença que eu falei de que nós não somos o nosso comportamento, bate diretamente com essa frase aí. Se a pessoa acredita que ela é o comportamento, que o comportamento reverbera o que ela é 100%, ela vai ter uma crença de que ela não pode mudar o comportamento. E aí nós não vamos conseguir mudar a crença limitante. Então, veja a parte final aí dessa frase, ó. Mas antes é necessário, né, é preciso, né, antes de mais nada é preciso acreditar que pode mudar. Acreditar tem a ver com crença, acreditar que é possível mudar. Então, se você usa muito uma frase, pau que nasce torto nunca se endireita, por exemplo, já vai contrário a isso aqui. Nasci assim, você sempre assim, né, e me engula do jeito que eu sou. É uma outra frase ou uma outra forma de dizer que isso aqui não vai ser possível. Então, desta maneira, toda essa estratégia, por exemplo, não vai funcionar. Então, por isso, nós temos que voltar sempre a lembrar que a crença da base da mudança é fundamental para mudar aquilo que se deseja. E aí, cuidado com essas crenças limitadoras, do tipo, se você muito resiste, tudo persiste. Então, são frases que eu já pedi para vocês anotar e agora eu vou aprofundar um pouco mais, porque você pode ter pensado, Eduardo, só é uma frase, só que você ainda não percebeu o impacto, talvez, que essa frase está fazendo na sua vida ou na vida das pessoas. Então, quando você conversar com alguém, a partir de agora, como um consultor em análise comportamental, você vai prestar atenção nas frases, nas colocações, nas palavras que essas pessoas estão trazendo, e isso vão te dando pistas, informações de como esta pessoa acredita, né, quais são as crenças que ela tem, alguns sinais dos valores que ela tem, dos significados que ela dá às coisas, e isso vai te dando informações preciosíssimas para você depois cruzar com a avaliação, com o teste, com o relatório que nós vamos falar no terceiro pilar. Então, quando nós estamos ainda falando do primeiro pilar, é muito mais profundo do que você possa imaginar. Não é só, comportamento é isso, não. Tem uma série de elementos que vão derivando e aprofundando e a gente poderia aqui aprofundar mais e mais e mais. No entanto, a ideia aqui é você ter uma visão principal, geral, para que você consiga ir para o próximo passo já bem embasado e bem compreendendo bem o que está acontecendo por trás do nosso comportamento, tá?
Então, devemos manter nosso foco no positivo, em vez de resistir à negativa. Então agora, nós vamos entender um próximo passo disso tudo que a gente falou até agora. Percebam que a gente, revisando, nós entendemos que comportamento está ligado a crenças e significados que estão embasados em valores. Agora, a partir do momento em que nós sabemos isso tudo, nós podemos dar novos significados, ou seja, ressignificar crenças que nós já construímos. Mas será que tem uma maneira de nós mudarmos isso daqui para frente? Sim, tem, e agora eu vou ensinar para você como que as crenças se formam, ou seja, como que elas se estruturam no nosso dia a dia. Então, olha que interessante. Vamos começar pelo primeiro passo. O primeiro passo é quando um fato acontece. Então, a formação das crenças tem a ver com tudo aquilo que nós vivenciamos que criam sentimentos, emoções no nosso dia a dia. Então, um fato acontece. Quando esse fato acontece, liga uma luz de alerta para este fato, para este acontecimento. A partir do momento que isso acontece, depois vamos para qual? Vamos para o sentir, tá? O que acontece? Nós interpretamos o que aconteceu e tomamos uma decisão. Essa decisão ela tem a ver com o que eu já falei anteriormente, que tem a ver com, para conseguir isso, eu preciso, para me sentir bem ou me sentir feliz, eu preciso fazer isso. Você toma uma decisão a partir do que você sentiu. Então, nesse exemplo, a gente está falando aqui, é isso que eu preciso para ser bem-sucedido, ou para cuidar de mim, ou para me sentir bem, mas pode ser para me sentir feliz, ou para me sentir aceito. Então, nesse segundo passo, nós interpretamos, sentimos e tomamos uma primeira decisão. Aí, o que acontece? Nós temos uma busca pela explicação do que a gente sentiu. Então, no terceiro passo, a gente procura uma explicação para justificar aquela decisão que a gente tomou anteriormente. Então, não, é isso mesmo, eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, inconscientemente você vai trabalhar esse ponto. Aí vamos viver viver uma próxima situação, então nós sentimos novamente, essa sensação de viver novamente tem a ver com a vivência do mesmo fato ou um fato similar que é associado a sentimentos similares, então a gente viveu novamente algo parecido, por exemplo, uma decepção com uma pessoa, primeira vez que a gente teve essa decepção, a gente tomou uma decisão, reforçou essa decisão, e quando a gente se decepciona de novo, ou vive essa decepção novamente, a gente volta para encontrar mais provas de que aquela decisão que a gente tomou lá no começo estava certa. E aí a gente vai reforçar o ciclo, e isso é inconsciente, a gente nem percebe o que está acontecendo. E aí a gente teoricamente entende tudo lá no final, e a crença começa a comandar as nossas ações, a nossa intenção. E aí tudo passa a ser influenciado por esta decisão interna que nós tomamos. E aí, consequentemente, a crença é formada. Ou seja, qual que é o grande ponto nesta reflexão aqui agora? Nós aprendemos como mudar e identificar os significados daquilo que nós já registramos. Aqui, nós estamos aprendendo como registrar de forma já positiva, por exemplo, uma nova crença. Ou seja, se nós aprendermos a atuar no nível 2, nós vamos, consequentemente, formar crenças direcionadas àquilo que é melhor para nós, evitando que crenças limitadoras, por exemplo, se formem automaticamente na nossa vivência, no nosso dia a dia. Então aqui é uma grande jornada de aprendizado para nós aplicarmos a partir de agora. Podemos aplicar e ensinar isso aqui para as pessoas? Sim, mas não é tão simples. Então comece por você. Aplicando o quê? A partir do momento em que você viveu uma situação, comece a prestar atenção no que você está sentindo, na sua percepção. E na hora de tomar decisão, você trabalha com o equilíbrio entre o emocional e o racional para você, então, equalizar.
Pessoas que são mais emocionais têm uma tendência a relacionar a tomada de decisão mais a fatores intuitivos, à opinião das pessoas. Pessoas mais racionais, ao fazerem essa análise, tendem a não levar tanto em consideração a percepção e a palavra, a opinião das pessoas, e levam mais em consideração os fatos e os elementos lógicos. Então, se nós aprendermos a equilibrar isso aí, nós vamos falar mais dessa relação entre os dois à frente, começa a ficar mais fácil de tomar decisões inconscientes mais ponderadas e formar crenças de forma mais equilibrada em nós. E aí nós vamos mudar uma realidade que nós temos aqui, que não é só registrar aleatoriamente as crenças e depois, identificando que ela não é boa, mudá-la, né, através da ressignificação ou da mudança do significado da crença que ativou ela. Nós podemos já, a partir dessa consciência que temos agora, com esse conteúdo que nós estamos aprendendo, e eu tenho certeza que você está anotando muita coisa interessante, tendo vários insights aqui agora, sobre o porquê você não está conseguindo muitos resultados na sua vida, alguns dos resultados na sua vida. Ou por que você está tendo dificuldade com uma pessoa ou com outra. Ou por que você não está conseguindo realizar uma mudança de hábito que você já planejou há tanto tempo. Mas você já leu o livro, você já aprendeu isso ou aquilo outro. Então, a partir de agora, você vai ter uma nova chance de não só dar novos significados a crenças que você já registrou, mas também registrar de uma forma diferente a partir de agora. E aí, nós vamos, com essa estrutura de conhecimento, poder, então, seguir para o próximo passo, que é como que isso tudo acontece em nós. Bom, então agora que a gente já entendeu o quanto as crenças, os valores, os significados são importantes na formação do nosso perfil comportamental, vamos entender um pouquinho mais como que nós formamos o nosso perfil. A formação do nosso perfil se dá num processo único e gradual, se expressando em forma de comportamento, como eu já expliquei até agora, mas agora entendendo como que esse perfil vai se formar. Perfil é o conjunto de características marcantes de uma pessoa. Então, um perfil comportamental, ele é as características mais marcantes comportamentais, ou seja, daquilo que nós conseguimos observar, ver nas pessoas, no comportamento das pessoas. Até a forma da pessoa se cumprimentar é uma característica do perfil comportamental dela, a forma com que ela reage a uma piada, a forma com que ela reage a uma tomada de ação, por exemplo, como que ela toma decisão, tudo isso tem a ver com o perfil comportamental dela. Mas como, afinal, você deve estar se perguntando, Eduardo, como que um perfil se forma? Então eu vou mostrar este gráfico aqui para vocês e a gente vai entender esse infográfico, na verdade, né, esse desenho aqui, que vai mostrar como que nós formamos o nosso perfil. O nosso perfil é formado através desses principais 4 elementos. Um deles é as crenças, e aqui dentro das crenças tem os significados, tem os valores, isso a gente já aprendeu bastante. Temos a educação, que a educação tem a ver com a escola, com a educação dos pais, com aquilo que nós fomos aprendendo, que fomos sendo ensinados e que, consequentemente, influenciaram nas nossas crenças, e as experiências também, as experiências de vida, aquilo que nós vivenciamos na prática, no nosso dia a dia, desde que nós nascemos, também vão impactando e também vão influenciando as nossas crenças. Do outro lado lá, temos também a influência genética, a influência da herança hereditária que nós trazemos. Então, é óbvio que quando nós somos gerados lá no ventre da nossa mãe, nós já temos características genéticas para predominâncias de alguns tipos de perfil em nós. Ou seja, nós já nascemos com uma base genética e hereditária para a formação de uma crença, de um comportamento. E essas crenças relacionadas a esse comportamento não estão inseridas ainda. Ou seja, nós podemos nascer com uma base genética, né, de uma herança hereditária, com uma predominância de algum tipo de perfil, mas podemos ser moldados através da educação e das experiências a termos crenças que vão influenciar mais do que a herança genética, hereditária.
Então, nós não nascemos como nós somos comportamentalmente. Nós temos predominâncias genéticas no nosso nascimento que são reforçadas ou são moldadas para nos tornarmos diferentes do que nós deveríamos ser ou estávamos predispostos geneticamente a ser. Então significa que o seu perfil comportamental hoje não necessariamente é o seu perfil comportamental original, digamos assim, ou seja, aquele que você nasceu com ele. Hoje nós podemos, a partir do estudo que nós formos aprendendo e aprofundando, entender isso de forma muito mais ampla. Eu tenho 3 filhos e desde que eles eram muito pequenininhos, em algumas características eu já percebia o perfil predominante genético deles. Mas é óbvio que com o conhecimento que eu tenho de perfis comportamentais, eu fui respeitando isso, mas moldando para que eles aprendessem a equilibrar os perfis, que nós vamos entender isso de forma mais ampla quando o assunto for especificamente os 4 perfis. No entanto, as crenças que estão sendo formadas também têm uma relação com as emoções que tem a ver com a questão genética. Por quê? Porque desde que nós somos concebidos lá no ventre da nossa mãe, as nossas células, o nosso sistema nervoso já vai registrando informações, emoções e informações nas nossas células. Então nós vamos criando predisposições, mas podemos sim modificá-las. Ou seja, em outras palavras, aquela crença que eu já falei algumas vezes, de que nós podemos mudar comportamentos a partir do momento que acreditamos que não somos os nossos comportamentos, está neste desenho muito bem exemplificado. Temos as experiências, temos a educação, temos as crenças que vão definir com muito mais força só do que a questão genética original. Então, a genética original é uma identificação que podemos ter ainda de bebê, né, no bebê, numa criança pequena, e aí nós podemos, a partir do caso de relações muito intensas ou muito dominantes, tentar moldar. É muito comum os pais quererem impor o seu perfil na criança. Por exemplo, as pessoas pensam assim, Eduardo, mas eu não faço isso. Mas eu faço, mesmo sendo especialista, eu já fiz e faço vez ou outra. Busco evitar de forma desestruturada fazer isso, porque muitas vezes é aleatório, é sem pensar, mas vamos dar um exemplo. Eu tenho uma característica mais de extroversão no meu perfil. E eu tenho, dos 3 filhos, um que é mais introvertido. O perfil mais introvertido, ele é mais lento para tomar decisão, ele é mais lento para fazer as coisas. E aí, veja bem, qual que é a minha tendência? Eu e da minha esposa, que também tem um perfil mais extrovertido e mais de ação mais rápida. Tentar acelerar a velocidade desse filho, tá vendo? Como nós estamos tentando colocar no perfil deles as nossas características, mostrando para ele, de alguma forma, que o perfil dele não funciona, ou que não é bem aceito na nossa família. A mesma coisa acontece nas empresas. Quando nós identificamos um perfil de um colaborador que não é o perfil que nós acreditamos que seja o melhor, nós tentamos dizer para ele como ele deve fazer a respeito da nossa percepção, da nossa visão, da nossa crença de como que é ter sucesso, de como que é conseguir as coisas. Então, um exercício que eu já fiz algumas vezes, e para analisar a profundidade da simplicidade, apesar de ser simples, da análise que nós podemos tirar desse exercício. Eu faço muito trabalhos nas empresas e com líderes, né? Há muitos anos eu faço isso. E aí, imagina uma situação. Tem vários líderes lá e eu vou falar de perfil comportamental e aí eu falo para eles assim, olha só, anotem aí o nome da pessoa na sua equipe que é a pessoa que você mais acha que tem futuro, a pessoa que você mais admira e que você acha que pode ser a pessoa que, bem preparada, pode substituir o seu lugar na empresa, na sua função. Aí a pessoa vai lá e anota um nome. Olha, quando eu apresento os perfis, ela vai e anota o perfil. Eu falo assim, anota qual desses 4 perfis você acha que é essa pessoa. E depois eu entrego o teste dela. Ela nem percebeu, mas ela, na maioria das vezes, anota o perfil
que a pessoa que tem, né, que ela anotou como sucesso, como pessoa que ela mais admira, o mesmo perfil dela. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que a verdade é só nossa. A gente tem a tendência de achar que a verdade é aquela que nós construímos. E é por isso que na formação do perfil, quando a gente vê esses elementos, a experiência, a educação e a crença têm um papel muito importante. Então, acredito que até aqui você já conseguiu perceber a importância do primeiro pilar. E aí nós vamos agora, encerrando essa parte de introdução a este primeiro pilar, avançar para os próximos assuntos.